Boa noite, irmãos. Me fizeram a seguinte pergunta: Irmãos, qual é a melhor livro da Bíblia para se ler? Irmão, melhor livro da Bíblia para se ler? Isso é muito relativo. E a outra pergunta que me fizeram foi a seguinte: é verdade que o Velho Testamento, ele não presta mais e que nós devemos ler apenas o Novo Testamento, porque ele simboliza a morte de Cristo? Bom, eu vou responder para você lendo a Bíblia, para que você possa entender que a palavra de Deus ela não deve ser negligenciada em nenhuma só palavra. Assim diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Vou reler para você, para que as pessoas não tenham mais dúvidas acerca de perguntas como: Irmão, o Velho Testamento não serve mais? O Novo Testamento é melhor que o Velho? Por que você está dizendo que o Velho é melhor que o Novo é melhor que o Velho? Qual é a verdade em relação a isso? Bom, a verdade é que vou reler a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vou fazer alguns comentários sobre essa palavra. Deus já começa mostrando para a gente que toda a Escritura é inspirada por Ele e é útil para ensinar. Então não existe esse negócio de que o Novo Testamento é melhor que o Velho é melhor que o Novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Então, mas a história de José no Velho Testamento não interessa. Toda a Escritura é útil e inspirada por Deus para ensinar, argumentar, corrigir, educar conforme a justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Por isso, no versículo 17, Deus ensina que a pessoa que conhece toda a Escritura, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, é uma pessoa que é de Deus e estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. É muito triste você ver pessoas dizendo que o Velho Testamento não serve para nada. O livro de Isaías é um dos livros mais maravilhosos que tem na Bíblia. O livro de Jeremias é um livro pelo qual eu sou apaixonado. O livro de Ezequiel, o livro de Malaquias, o livro de Zacarias, o livro de Gênesis, são livros maravilhosos. Os livros de Naum, o livro de Reis, são livros maravilhosos. Deuteronômio, então, é um dos melhores livros da Bíblia. E as pessoas não leem porque dizem que é o Velho Testamento. É o Velho Testamento. Para quem não sabe a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a diferença é a morte de Cristo. No Velho Testamento, nós tínhamos que oferecer bois, bodes, para que esses animais fossem queimados, e esse era o sacrifício oferecido a Deus. Então chamavam isso de holocaustos. É você queimar animais, oferecendo esses animais a Deus. Então naquela época, Deus tinha como aliança humana, por meio do santuário, onde esse santuário é muito famoso, mas não vou explicar muito aqui porque as pessoas não vão entender agora. Nós já pregamos a mensagem do véu rasgado e nós já explicamos a vocês que o sangue de Cristo rasgou o véu. A velha aliança era caracterizada por um sumo sacerdote eleito por Deus, onde somente um homem podia entrar no templo, na presença de Deus, e ouvir de Deus a sua palavra. Hoje em dia não. O véu foi rasgado. Antigamente os homens ficavam de fora e somente um cruzava o véu para entrar na presença de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia, por intermédio da morte de Cristo, todos nós temos livre acesso a Deus. Por isso, hoje em dia não existe mais esse negócio de meu pastor, meu sacerdote. Porque Cristo morreu, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou na cruz pela morte de Cristo,
todos nós estamos prontos para ser salvos, desde que nos arrependamos dos nossos pecados e desde que consertemos as nossas veredas, para que possamos obedecer aos mandamentos por meio da fé em Cristo. Simples assim, queridos. Simples assim. Maravilhoso. Maravilhoso nosso Deus. Exaltado seja o Senhor entre as nações. Exaltado e glorificado seja o nosso poderoso Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém. Então, queridos, o Velho Testamento, ele é caracterizado por não ter a presença de Cristo. O Novo, após a morte de Cristo na cruz, significa que agora basta crer e se arrepender verdadeiramente e obedecer os mandamentos de Deus para que o Espírito Santo de Deus ele desça sobre nós. Então a diferença do velho para o novo é esse. Mas a palavra de Deus ensina que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Então nós podemos aprender milhares de lições com o Velho Testamento. Torno a repetir, um dos melhores livros da Bíblia, eles estão no Velho Testamento. Os melhores livros da Bíblia, na minha opinião, eles estão no Velho Testamento, embora toda a Escritura seja inspirada por Deus e útil para ensinar e argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E muitas pessoas são escravas da ignorância, achando que nós não precisamos ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é algo obsoleto, algo velho, algo em desuso. E é muito triste você ver as pessoas dizendo isso. São pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que não têm fé. São pessoas afastadas de Deus. Porque a palavra do Senhor ensina que toda a Escritura ela é útil. Não há um livro específico que seja melhor que o outro. Às vezes você se sente tocado com o livro de Timóteo. Às vezes o que toca o coração do outro irmão é o livro do Apocalipse. Às vezes o que toca o coração do irmão é o livro de Provérbios. Alguns irmãos têm o coração tocado pelos Salmos. Então o Espírito Santo se manifesta em cada um conforme ele quer. Não existe isso de melhor livro, pior livro. As pessoas fazem algumas perguntas, meus irmãos, que eu tenho dúvida se a pessoa é humano ou é um macaco, porque não tem cérebro. Como que pode querer me perguntar qual é o melhor livro? O melhor livro ele depende da sua fé. Não sou eu que tenho que dizer para você qual é o melhor livro. É você que tem que desenvolver uma relação com Deus, ler a palavra do Senhor e aplicar os versículos na sua vida para que você levante o escudo da fé e vença suas adversidades. Todos nós temos muitas adversidades, meu amigo. Não adianta chegar aqui, ora por mim, me dá a paz do Senhor, ore pela minha família, diga que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. De forma alguma. Ai de mim fazer isso. Esses falsos profetas que fazem isso, eles não têm temor a Deus, mas eu sei que Deus existe. Eles não. Eles não creem que Deus existe, por isso eles ficam brincando com essas palhaçadas aí. De que Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar uma vitória. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele falou muito claramente. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependa-se dos seus pecados e converta seu coração. Jesus falou, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês estão vivendo uma vida muito errada diante de Deus. Vocês não converteram seu coração está profano, cheio de imoralidade, cheio de mentira, cheio de safadeza, cheio de brincadeira, espírito de zombaria, brincadeiras. Vocês estão levando a vida na brincadeira. Por isso Jesus ensinou, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, converta o seu coração, para que vocês possam ser chamados filhos de Deus e serem salvos. Então, eu acho que essa pergunta ficou muito bem respondida, né, meus irmãos? Quando vocês perguntaram aí, irmão, o que é melhor, o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Então a resposta está aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vou reler para você que você veja que não existe o melhor livro para ler. Não existe esse negócio de o Velho Testamento não presta, o Novo Testamento é melhor. Não existe isso. A Bíblia ensina o seguinte, assim diz a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Perceba como a palavra de Deus, ela por si só, ela é autoexplicativa. Eu não estou explicando nada para vocês. Eu estou apenas lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está ensinando vocês.
Perceba que eu não tenho mérito algum aqui. As pessoas ficam perguntando quem está pregando, cadê seu rosto? Meu irmão, não se prenda a mim, porque eu não estou pregando por minha vontade. Estou pregando conforme a vontade do Espírito Santo. Por isso eu estou lendo as Escrituras Sagradas para você, para te mostrar que no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Deus está explicando para você que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Vou fazer alguns comentários rápidos sobre essa passagem. Nós já explicamos que toda a Escritura, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, ele é útil para ensinar e para argumentar. Então perceba que a Bíblia ela tem algumas funções. Uma das funções é ensinar as pessoas o caminho de Deus. Por isso que Deus está dizendo aqui que ela é útil para ensinar. Quando nós conhecemos a Bíblia, conforme está escrito em Romanos capítulo 7, nós conhecemos ao pecado. Então, por intermédio da Bíblia, nós começamos a entender que existe o pecado no mundo. O pecado ele nos traz um sentimento de vergonha, um sentimento de fraqueza, onde nós não encontramos forças nem para orar. Porque o pecado, as coisas que nós fazemos de forma errada na nossa vida, aquelas coisas que Deus fala no nosso coração, não faça, e você faz, isso é pecado. Leia a Bíblia e você começará a entender que o pecado é... Existem alguns pecados que Deus deixa muito claro que são chamados de obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. 1 Coríntios capítulo 6 também fala sobre isso. E se eu não me engano, no Apocalipse 21. Então, se você lê a Bíblia, você vai começar a entender qual é a vontade de Deus, vai começar a conhecer o que Deus quer que você faça e o que Deus quer que você não faça. Por isso que toda a Escritura é útil para ensinar. Perceba como a palavra de Deus por si só ela já é autoexplicativa. As pessoas dizem, irmão, mas não sei o que é pecado. Eu não sei o que Deus quer de mim. Então abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Toda a Escritura ela é útil para ensinar. É só você começar a ler a Bíblia e a Bíblia vai te ensinar. Deus falará com você quando você abrir a sua Bíblia. E não adianta você dar desculpa de que você não conhece a Bíblia, porque o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 4. Deus não te perdoará porque você ouviu essa mensagem e não quis saber da Bíblia. A palavra de Deus ensina que Jesus Cristo voltará quando esse evangelho for anunciado nos quatro cantos dessa terra, para que ninguém diante dele possa dizer, Senhor, eu não tinha ouvido a sua mensagem. Porque imagine você, um homem que nunca ouviu o evangelho diante de Deus sendo julgado. O homem diria a Deus, Deus, eu não conhecia a tua palavra. E Deus diria, é verdade. É verdade. Esse homem não conheceu a minha palavra, como eu posso julgá-lo? Ele não ouviu o meu chamado? Ele não sabia que deveria se arrepender de seus pecados? Como eu posso julgá-lo? Perceba que Deus é justo. Por isso ele avisou que Cristo voltará quando esse evangelho que vos prego for anunciado entre os quatro cantos dessa terra, para que todo ouvido ouça e toda alma tenha oportunidade de se converter e se arrepender após ouvir essa mensagem. Vocês que estão me ouvindo agora aqui, meus caros, arrependa-se porque vocês serão cobrados. Se vocês ouvirem essa mensagem e endurecerem o vosso coração e persistirem nos caminhos do pecado, tenha certeza que Deus cobrará você e não haverá desculpa. Então Deus está ensinando que toda a Bíblia ela é útil para ensinar e para argumentar. Olha que maravilha. A Bíblia serve para argumentar. Quando as pessoas comentam alguma coisa, você chega e fala assim, olha, você está achando que você está fazendo a coisa certa? Mas olha aqui, a Bíblia está mostrando que isso está errado. Então a Bíblia ela serve como argumento para que você mostre para as pessoas os caminhos das pessoas que esses caminhos estão errados. Por isso Ezequiel capítulo 3 ensina que se você não avisar ao ímpio acerca dos seus caminhos errados, Deus cobrará o sangue dele das suas mãos. Por isso a Bíblia é útil para argumentar, para corrigir. É para você mostrar para a pessoa, irmão, não é assim. O que você está fazendo está errado. Você vai quebrar a cara se você continuar assim. A Bíblia ensina que nós devemos agir dessa forma. Por isso nós temos que respeitar a voz da Bíblia, porque a voz da Bíblia é a voz de quem? A voz de Deus. Se nós dizemos que nós cremos em Deus, se nós falamos que nós cremos no Senhor, então é óbvio que nós devemos crer na Bíblia. Porque a Bíblia consiste na palavra de Deus. Por isso a Bíblia, nós já vimos, ela é útil para ensinar, para argumentar,
para corrigir e para educar. Educar. Educar é muito interessante. Educar significa que a pessoa precisa aprender boas maneiras de fazer alguma coisa. Hoje em dia nós encontramos pessoas muito mal educadas. E ser bem educado não significa você dizer boa tarde, boa noite, bom dia. Ser bem educado é você conhecer a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque a palavra de Deus ensina que os servos de Deus verdadeiros, os cristãos fiéis a Deus, eles obedecem e observam os mandamentos do Senhor. Lembra da aliança de Josias? Do restabelecimento da aliança de Josias em 2 Reis, capítulo 22? A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 12, ensina que o resumo de tudo é obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso a Bíblia ela é útil para educar. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos sendo educados conforme a vontade de Deus e nós estamos agindo conforme filhos educados por um pai. Perceba que nas famílias a lógica é a mesma. Os pais educam os filhos. Só que nós como pais, eu não sou pai ainda, mas nós como pais de crianças, futuramente eu vou ter um filho, e eu vou ter que educar o meu filho. Eu quero educar o meu filho para que o meu filho ande pelo melhor caminho. Só que eu sou filho do Altíssimo. E eu preciso ser educado também para que eu ande pelo caminho do meu pai. Então perceba que o servo fiel de Deus, ele anda pelo caminho do pai dele. E esse caminho que Deus me ensina é o mesmo caminho que eu vou ensinar para os meus filhos. E essa vai ser a maior garantia de que a minha família é cristã, é uma família de Deus, abençoada, aonde as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por isso nós estamos aqui educando vocês para que vocês aprendam a fazer a vontade do Pai de vocês, se é que o Pai de vocês é o Deus, Pai de Cristo. Porque João 8,44 ensina que aquele que peca e vive pelo pecado, o pai dele é o demônio. O pai dele é o diabo. João 8,44 ensina, mas vós sois filho do diabo e vos apressais por fazer aquilo que o vosso pai faz, porque ele peca desde o princípio e é homicida e não se firmou na verdade. Então você que dorme o dia inteiro, não faz nada, não estuda, não trabalha, só fica vendo vídeo inútil na internet, só fica de papo furado com gente até que você não conhece. Você aí que deixou de viver a sua vida e está trancado dentro de casa vivendo a sua vida nas redes sociais, meu amigo, você é filho do diabo. Quem foi que te disse que você é filho de Deus? Você precisa começar a converter o seu coração para que você aprenda a fazer a vontade de Deus. Porque se você não faz nada de útil, como você pode achar que você é uma pessoa de Deus? Você não pratica nada do que Deus mandou e você acha que você é educado por Deus? Educado por Deus, você não estaria vivendo no pecado. João 9,31 ensina isso. Deus não ouve o pecador, por isso nós precisamos nos reconciliar com Deus. As pessoas pensam que Deus ouve o pecador, mas eu convido você a abrir sua Bíblia em João 9, versículo 31 e Provérbios 28, versículo 9. Deus foi muito claro ao dizer que não ouve o pecador. Ele só ouve o pecador arrependido. O pecador que está disposto a obedecer a Ele em espírito e em verdade e a se reconciliar com Ele. Aí sim, esse homem que se arrepende dos seus pecados, ele está disposto a quê? A cumprir aquilo que nós estamos lendo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele quer ser ensinado, ele quer ser corrigido e educado pelo Pai Celestial. E aquele que é educado, corrigido e ensinado pelo Pai Celestial, ele se constitui filho de Deus. Por isso Jesus nos chamou de filhinhos. Filhinhos, coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus em João ensina que ele nos chama de filhinhos. Se é que nós somos filhos de Deus. Por favor, tem muito vagabundo nessa página, vivendo no pecado e na mentira, achando que é filhinho de Deus. Você é filhinho do demônio. Eu não posso pregar um evangelho que deixe margem para descrença. Porque se nós obedecemos o mandamento de Deus, se nós somos ensinados pelas Escrituras Sagradas, se nós somos corrigidos e nos moldamos para obedecer os mandamentos do Senhor, mudando a nossa personalidade, abrindo mão dos nossos desejos pessoais para andar conforme a vontade de Deus, isso significa que nós estamos sendo corrigidos por Deus. E nós somos filhos de Deus. E nós estamos sendo educados pelo nosso Pai. E essa é a maior prova de que nós somos filhos e herdeiros da promessa de Deus, o qual a vida eterna é a maior das promessas. Por isso, a Bíblia inteira ela serve para nos instruir. E a pessoa que é de Deus
estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Tenho certeza que essa palavra foi muito proveitosa e tirou a dúvida de muitas pessoas. O objetivo dessa página aqui é exatamente esse: pregar um evangelho isento de interesses. Aqui o homem não quer aparecer. Quem tem que aparecer aqui é a palavra de Deus, porque a palavra cura e liberta. Lembre-se, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio do entendimento dessas palavras que as pessoas recebem a libertação de tudo aquilo que as oprime. Por isso, irmãos, fortaleçam-se em Deus e na força do seu poder. Adicione o nosso número no WhatsApp, receba as nossas pregações diariamente. É 021, nosso número, 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Temos mais de 350 pregações. É só você entrar no YouTube, se inscrever e ouvir as nossas pregações a qualquer momento que você quiser. Então lembre-se, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, ele serve para nos fazer moldar a nossa personalidade e viver uma vida com Deus. Por isso a palavra de Deus ensina. Quando alguém te perguntar: irmão, eu não quero ler o Velho Testamento porque o Novo é melhor, você vai dizer para ele: está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Isso aqui é apenas a palavra de Deus, não há um pingo de palavra minha. Cite 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Anote na sua Bíblia, porque muitas pessoas irão precisar dessa resposta, e você, como servo de Deus ou como uma serva de Deus, você deverá estar pronto, capacitado e bem preparado para que no momento que alguém te pergunte, você saiba responder, e assim você ajude essa pessoa a entender o Evangelho. Isso é ser servo de Deus, é obedecer os mandamentos do Senhor, estudar a palavra, pregar a palavra, se afastar do pecado e ser chamado filho de Deus. Fique na paz, meus irmãos. Tenham uma boa noite.